Que bom! Hoje nós vamos ter aula de geografia do livro Marcha Criança. Antes de iniciarmos, vamos pedir para que Deus nos abençoe sempre, com muita saúde e muito amor. Bom, hoje o nosso conteúdo de geografia Marcha Criança é região norte. Nós iremos fazer uma revisão sobre a região norte. Na próxima aula a gente vai revisar a região nordeste. E a nossa atividade será no caderno, em seguida as correções. As questões do caderno estão disponíveis no site do Colégio 21 Educar, ok? Então, vamos rever alguns fatos importantes sobre a região norte, certo? Então, abram o livro de vocês na página 194, ok? Então, vamos lá. Pronto? Bom, vamos iniciar falando sobre a divisão territorial da região norte, certo? Na página 194 tem o mapa da região norte, tem os estados e as capitais, né? Bom, a região norte, ela foi dividida em 7 estados. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. As capitais: capital do Acre, Rio Branco; Amapá, Macapá; Amazonas, Manaus; Pará, Belém; Rondônia, Porto Velho; Roraima, Boa Vista e Tocantins, Palmas, né? Então, tudo isso que eu estou falando está na página 194. Aí vem falando o tamanho da área, a extensão territorial de cada um desses estados, né? Está mostrando também a população estimada, né? Qual deles tem a maior população, que é aqui de acordo com a tabela, com a pesquisa, né? A gente vê que o maior em número populacional é o Pará, certo? E o menor em população é Roraima, que tem a maior área, né? O Amazonas, e a menor. E aqui a gente também percebe que na tabela, ó, é só você acompanhar aí, ó. A tabela mostra o tamanho, ó, Amapá, né? É o menorzinho, certo? Menor do que o Acre, né? O Amapá é menor do que o Acre. E a área de Rondônia mostra aqui, ó, isso. Então aqui a gente percebe que o menorzinho aqui é o Amapá, certo? Ele é bem menor, a gente percebe aqui na tabela, vem falando isso, certo? Então é isso, essa tabela está mostrando a área de todos os estados e também o número de população, né? O número populacional de cada população estimada, né? Mais ou menos, né? Não dá-se o número exato, né? Até porque essa pesquisa foi de 2018, né? Então já estamos em 2020, pode sim, já ter aumentado sim esse número, certo? Então vamos lá. Maior área populacional, Pará. Menorzinho em questão populacional, número populacional é Roraima, gente, de acordo com a tabela, certo? Em maior área, na extensão de área, a gente vê aqui que é o Amazonas, né? O estado do Amazonas, certo? E o menor, em questão de área, é o Amapá, é o menorzinho, ok? Pronto, de acordo com a tabela. Então, vamos seguir na outra página. Está falando como se deu a ocupação dessa região, né? As primeiras vilas e cidades, elas surgiram primeiro no litoral, né? O litoral ele foi ocupado, né? Foi erguido um forte, justamente para impedir, né, as invasões na região, né? Para prevenir, né? Então eles criaram um forte que era para servir de proteção, né, para que não fossem invadidas as terras da região norte. Bom, em 1900 e meados, né, do século XIX, né, um produto veio, né, para dar uma levantada no desenvolvimento econômico, né, daquela área, da região norte, né. Esse produto foi a borracha, certo? A borracha, né, foi um produto que trouxe um grande desenvolvimento econômico, né, para a região norte, certo? E tornou Manaus, né, um grande centro urbano da região norte. A borracha, gente, ela
logo quando ela começou, né, a extração do látex, né, da borracha na região norte, muitas pessoas aqui mesmo na região nordeste, elas migraram para lá, para a região norte, para trabalhar, né, na retirada da borracha, certo? Então a borracha ela também ajudou na questão da ocupação das terras da região norte, né? Principalmente em Manaus, né? A capital do Amazonas, certo? Deixa eu tirar aqui pra gente visualizar melhor. Certo? Então é isso. A borracha ela também ajudou, certo? Então, a partir desse desenvolvimento, né, a economia deu uma melhorada, então eles tiveram condições, né, de dar uma melhor infraestrutura para aquele local, né, a parte sanitária, né, deu uma melhorada muito grande, somente, né, na capital do Amazonas, né, Manaus, né. Na página 196 fala dos aspectos humanos da região norte, né, o que também ajudou essa questão da ocupação populacional da região norte foi alguns programas feitos pelo governo, né, de atrair pessoas para lá, né, de atrair um grande número de pessoas para a região norte. Então, o governo fez alguns programas para isso, né. Desse modo, identificou-se uma das principais características da população da região norte, a miscigenação, né, que é entre migrantes e indígenas. É importante lembrar que isso se deve também ao fato de a região norte concentrar o maior número de indígenas do país. Exatamente. A gente sabe que a região norte, ela tem o maior número de tribos indígenas, né, localizado na região norte. Então, a miscigenação é uma das características fortes da região norte. Justamente os migrantes, que são as pessoas que saem de outros estados, né, que foram para lá, né, e houve essa mistura com os indígenas, ok? Na página 197, fala dos trabalhos tradicionais, né, que são os castanheiros, os seringueiros, os garimpeiros, os vaqueiros, os judicultores, né? São algumas atividades típicas da região norte. Também o folclore lá também é muito rico, né? A questão das lendas, festas populares, as danças como carimbó, marujados, artesanatos, né? Feito pelos indígenas, os pratos típicos, né? Que é uma culinária muito rica, uma culinária marcada por sabores bem fortes, né? Que nós vimos até na aula passada os pratos típicos, né? Estão lembrando? Então, assim, é uma diversidade muito grande de cultura, né? Principalmente herdadas que vem dos indígenas, né? Que até hoje tem muitas tribos indígenas lá, certo? Lá na página 199 tem os aspectos naturais da região norte, né? E um dos aspectos principais da região norte, né? Nós temos a floresta amazônica, né? Temos a floresta. Nós temos a floresta amazônica, que ocupa uma grande parte da região norte e também parte de outros países, né? Que são eles, ó, Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, Bolívia, Peru, Equador e Suriname, né? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta, certo? Ela abriga uma grande biodiversidade, aliás, né? Ela tem tanto na parte de vegetais como na parte de animais, né? De seres vivos, animais e plantas. Então, é uma floresta que tem uma grande importância na questão da vida, né? Dos seres vivos e também na questão do ciclo da água. Nós vimos os rios voadores, estão lembrando? Que a gente falou sobre os rios voadores, que são justamente o vapor de água, né? Quando as plantas elas transpiram, né? Elas vão perdendo a água e essa água vai evaporando, né? Se transforma em vapor e ela vai contribuir para o ciclo da água, né? Para a questão das chuvas. Então a floresta amazônica ela é muito importante em todos esses quesitos que eu falei agora, certo? Só, meus amores, que
a floresta amazônica, ela está sendo bem devastada, certo? Muito devastada por conta do desmatamento, ocasionado pela criação de animais, pela agricultura, certo? Porque quando se cria animais, muitas pessoas lá, elas retiram, né, parte da vegetação, né, para criar pastos, né? Então, as atividades econômicas, elas contribuem para a devastação da floresta amazônica, que é um grande problema para todos nós. Não só para quem mora naquela região, mas para todas as pessoas, né, que tanto do Brasil, né, como também de outros países, né? Como a gente viu, né, ela não está só no Brasil, certo? Na página 201, fala do Rio Amazonas, certo? Outro ponto importante, né? Aquela região é o Rio Amazonas, né? O Rio Amazonas, ele não nasce no estado do Amazonas. Ele nasce no Peru, né? Na Cordilheira dos Andes, certo? Então ele vem de lá, vem até chegar aqui ao Brasil, certo? E aí, só quando ele, lá na página 201, meninos, ó, ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Vilcanota. De lá desce e chega ao nosso território, atravessando grande parte do Rio Amazonas, com o nome de São Limões. Ele só vai receber o nome de Amazonas quando ele encontra o Rio Negro e desemboca no Oceano Atlântico, junto à ilha de Marajó, no Pará, certo? Bom, o Rio Amazonas é um rio de planície. Por ser um rio de planície, ele é um rio de navegação, ó. É utilizado para navegação, certo? Então ele abastece a região norte, né, em conjunto com a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, onde destaca-se a produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Então, o Rio Amazonas ele é muito utilizado pelas pessoas de lá na questão da navegação, tanto na questão do transporte de mercadorias, como também na locomoção de pessoas de um lugar, de uma comunidade para outra, certo? Continuando, na página 202 e 203, vem falando sobre as terras indígenas, né? A gente sabe que existe uma grande questão, né, das terras indígenas, né, a questão da demarcação de terras, né? Os índios, que a gente sabe que é uma grande quantidade de indígenas que vivem lá, eles lutam, né, por essa demarcação. A demarcação quer dizer limites, né, que aquelas áreas elas não podem ser ocupadas, né? As pessoas não podem invadir aquelas terras para tirar nada, né? Tem que respeitar aquele limite, aquela demarcação que ali pertence aos indígenas, né? Então, eles lutam por isso, certo? E eles têm esse direito na Constituição, certo? Então, vocês vão ler depois, ou até na atividade que eu estou propondo para vocês, é para vocês lerem a página 202 até a 204, certo? E vão ler para poder responder uma questão do caderno de vocês, certo? Fala aqui sobre a demarcação de terras, sobre a importância de demarcar terras indígenas, né? Porque a gente sabe que os povos indígenas, né, eles têm assim, uma conscientização muito grande com relação à preservação ambiental. Porque eles só utilizam da natureza realmente aquilo que eles precisam, né? Então eles preservam, eles conservam, né? Então, de uma certa maneira, eles estão preservando, né, aquelas terras, as florestas, as vegetações, os animais. Então é muito importante realmente que essas terras sejam realmente demarcadas, né? E existe essa luta, certo? Então, meninos, continuando, né? Lá na página 207 fala das atividades econômicas da região norte, certo? As atividades econômicas. Estão lembrando aí quais são elas? Temos a agricultura, a pecuária, temos o extrativismo, né, que se divide em três: mineral, vegetal e animal, indústria e comércio. Aqui são as atividades econômicas, ó, indústria e comércio. Transporte também é uma atividade econômica.
e o turismo, certo? Atividades econômicas são as atividades, né, que de uma certa forma traz renda para a região, né? E aqui a gente pode ver na agricultura, né, que a monocultura, né, se destaca lá de alguns produtos, né, como a soja, a malva, o guaraná, cacau, café, né, são alguns produtos cultivados na agricultura da região norte. Na questão da pecuária, né, a criação, né, criação bovina, né, de gado bovino para corte é o que se destaca, e também a criação de búfalos, que se dá na ilha de Marajó, no Pará, certo? Os búfalos, né, são criados justamente para também a fornecimento de carne, leite também, né? E eles também são utilizados como meios de transportes. Bom, no extrativismo, o que vai se destacar, né, é a extração de alguns vegetais, certo? Como lá na página, falando do extrativismo 208, acompanha aí, ó. Na questão do extrativismo vegetal, a castanha, o látex, as madeiras, o açaí, certo? São alguns produtos que se destacam. Também tem o extrativismo animal, que é a caça e a pesca. E no extrativismo mineral da região norte, né, é a bauxita, o manganês, o ouro, o petróleo, cassiterita, são alguns dos minérios extraídos, certo? Na indústria e no comércio, né, Manaus e Belém são os dois maiores centros industriais do norte, certo? Então foi criado, né, foi construída a Zona Franca de Manaus, né, que é o polo industrial da região norte, né? Bom, atualmente, né, a produção da região norte concentra-se principalmente em aparelhos eletrônicos, produtos químicos e motocicletas, certo? Belém destaca-se as indústrias alimentícias, têxteis, madeireiras e de bebidas, ok? Na questão do transporte, né, mais mesmo assim, os transportes dá mais, a via de transporte lá são os rios, né? A pessoa vai se locomover de um lugar, de uma comunidade a outra, a questão das mercadorias, o transporte de mercadorias, certo? E também o turismo, né, se dá pela floresta amazônica, né, pelos aspectos naturais da própria região norte. Página 210, meninos. Né, a ilha de Marajó, né, também tem teatros, tem o mercado, né, porque você fala região norte, né, vem logo você cabeça que floresta amazônica, só tem a floresta. Não, temos equipamentos também, que são museu, teatros, certo? Tem mercados, certo? Que serve também como pontos turísticos, que as pessoas são atraídas lá também por causa disso, meninos. Ok? Então é o seguinte, agora vocês vão resolver o caderno. Quando vocês responderem o caderno, vocês vão voltar para o vídeo para a gente fazer as correções. Leiam novamente os textos para vocês poderem, né, fixar melhor na mente de vocês e poderem responder direitinho o caderno, viu? Daqui a pouquinho a gente retorna com as correções. Vão lá responder o caderninho de vocês agora, tá bom? Até já! Pronto, voltamos com as correções, certo? Na primeira questão que eu estou passando para vocês, diz assim: qual o estado com a maior população, né, e a menor taxa populacional? O maior é o Pará, certo? Em questão de população estimada, e o menor, Roraima, certo? B. Que produto intensificou o processo de ocupação e de desenvolvimento econômico da região norte em meados do século XIX? Borracha, né? Foi a borracha. Terceira questão. Onde nasce o rio Amazonas? No Peru, na Cordilheira dos Andes. Quarta questão. Quais são os principais produtos cultivados na região norte? São esses produtos aqui, né, que se destacam na monocultura, que é a soja, o cacau, café, malva, juta e guaraná. E a sexta questão, eu não coloquei a resposta porque aqui eu estou pedindo com as suas palavras, descreva com suas palavras como está a posse de terras para os indígenas da região norte. Leia as páginas 202 a 204. É o que eu estava falando para vocês?
Então, vocês vão ler a 202 e a 204, né? Já leram, acho que acredito que já fizeram. Podem enviar foto dessa questão, certo? Aí você vai falar aqui na sexta como é que está essa luta dos indígenas com relação à demarcação das terras, pela posse das terras indígenas da região norte. Aí você vai falar como é que está sendo. Lendo essas páginas, você vai descrever com suas palavras, certo? Então é isso, meninos. As respostas estão aqui. Confiram as respostas de vocês, certo? E é isso. Até a nossa próxima aula. Façam a atividade, façam as leituras, estudem os conteúdos. Na nossa próxima aula, nós vamos revisar a região Nordeste, certo? Dê uma olhadinha, começando a leitura na 194, tá bom? Estudem bastante, certo? Que vai... Pronto, é isso, viu? Que vai dar tudo certo. Então, beijos para vocês, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Tchau.